Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosa de Algo Mais e hoje vamos conversar sobre Persuasão, da Jane Austen. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho aqui, Persuasão da Jane Austen, que foi o último livro que ela escreveu, que inclusive foi publicado póstumamente pelo seu irmão. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência de leitura sobre esse livro. Antes, lembrando que eu sempre deixo links de compras da Amazon aqui embaixo. Se você tiver a fim de comprar alguma coisa, comprar qualquer coisa nesses links aqui, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Bora falar de persuasão. Vou deixar o livro aqui, gente, porque eu estou com um pequeno problema no braço para ficar segurando, então vou deixar ele aqui, enfeitando aqui o nosso cenário. Persuasão, né? A sinopse de Persuasão ela é bem simples. Vai contar a história da Anne Elliot, que é filha de uma família abastada, uma família rica, com títulos da época. E quando ela tinha 19 anos, ela foi persuadida por essa família, por uma grande amiga também da família, a desistir de um relacionamento, né, de um noivado, por considerar que aquele homem não tinha condições, né, que ele era pobre, ele não tinha condições para se casar com uma dama, né, da classe dela, no caso. Hoje, com 27 anos, é a família dela que está passando meio que por uma crise financeira. O pai e a irmã mais velha são pessoas muito fúteis, muito frívolas, e o pai sempre gastou muito, esbanjou muito por conta de aparências e conveniências. E ele tem que alugar essa propriedade onde eles moram, né, que é uma grande propriedade rural, porque ele não tem mais condições de mantê-la. E aí ele vai para uma cidade, né, que é a cidade de Bath, que é uma cidade do interior, um pouco menor, onde ele poderia provavelmente manter as mesmas condições. E para quem que ele aluga essa propriedade? Para a irmã deste marinheiro, né, que é o Frederick. E Frederick hoje está em ótimas condições, está rico, se tornou capitão da marinha e é óbvio que ele vai retornar para a história e eles vão se reencontrar e vai ter muito ressentimento ali, né, da parte dele, é claro. Partindo dessa premissa, você pode achar erroneamente e simplificar erroneamente esse livro da Jane Austen como um simples romance que talvez termine bem ou termine mal, e aí que você vai estar errado. Muitas pessoas cometem esse erro com os livros da Jane Austen, simplificando seus livros como apenas um romance simples que fala muito de casamento. E, na verdade, ela usa a instituição do casamento politicamente e socialmente para criticar toda uma classe social, todo um estilo de vida, conveniências e aparências e hipocrisias. Uma característica que eu adoro na Jane Austen é que ela é daquele tipo que puxa a toalha, mas todos os copos e todos os pratos continuam intactos. Porque ela faz essa crítica de uma maneira muito forte, né? A crítica também à situação da mulher, mas de uma maneira elegante e sutil, e que te convida a pensar, te provoca, te convida a refletir. Muitas resenhas que eu li e vi sobre esse livro também falam que ele é um pouco do alter ego da Jane Austen. Nesse livro também tem um prefácio que reafirma isso, um prefácio até do Ricardo Lises, que conta um pouco da história da Jane Austen. E muitas coisas que a Anne Elliot, né, a personagem principal de Persuasão, passa, a Jane Austen também passou. Por exemplo, ela foi persuadida também a desistir de um casamento quando jovem, porque o jovem não tinha condições. E essa instituição do casamento que ela sempre toca faz você perceber como realmente o casamento ele era um emprego para as mulheres. Isso é uma coisa que a Simone de Beauvoir fala muito, né, no Segundo Sexo, que nessa época o casamento era um emprego, porque era um meio de subsistência, porque as mulheres dessa classe, a qual a Jane Austen também pertencia, elas não podiam trabalhar, era vergonhoso que elas trabalhassem. As únicas mulheres que trabalhavam eram as mulheres da classe pobre, ou as camponesas. E essas mulheres dessas famílias de classe média alta ou ricas com certos títulos, era vergonhoso que elas trabalhassem. Ou seja, o emprego e a maneira delas manterem a sua subsistência era através do casamento. E os casamentos eram um ponto no qual girava essa sociedade, porque muitas conveniências e grandes fortunas e ligações entre famílias, e também porque as heranças sempre ficavam para os homens, né? No caso das famílias da Jane Austen, que geralmente eram só irmãs, era para o irmão mais velho, se tivesse um irmão mais velho, ou se não ia para um primo próximo, para um tio, para o próximo homem que ficasse depois do pai. Então elas ficavam jogadas de mão em mão, né? Pai, marido, irmão, primo. Então, para você ver como realmente se tratava de um negócio,
no qual a sociedade girava em torno. A Anne Elliot também tem um problema bem grave, que ela é tipo aquela irmã, né, meio que esquecida e deixada de lado. O pai, né, não a considera tão bonita quanto a irmã mais velha. E para ele a questão de aparência e de beleza conta muito, né? Tem até uma parte que é muito engraçada, porque o quarto, quando eles descrevem o quarto do pai dela, né, do Sir Walter, é um quarto com, acho que tem uns 5 espelhos, o qual ele se olhava o tempo todo, imagine só. Outra coisa que a Jane Austen faz muito bem é transcrever uma época, seus costumes, né, para o papel. Todos os seus livros você vê isso com perfeição. Você se sente vendo aquelas festas, aquelas relações de conveniência, aqueles encontros sociais. E os locais, né, aquelas propriedades rurais e cidades pequenas, onde ela também viveu, né? Ela viveu em propriedade rural, ela inclusive viveu em Bath, eu não sei como é que fala o nome dessa cidade, que é a cidade onde parte do romance se passa. E ela consegue fazer uma descrição bem detalhista e perfeita, mas sem passar do ponto. Quando você começa a leitura ali, quando você pensa que a coisa vai ficar um pouco lenta, ela vai insistir naquilo, ela para e te coloca de novo na história e dá o ritmo da história. Os livros da Jane Austen têm um ritmo muito gostoso. Isso também prova os tamanhos recursos, né, dessa escritora e o seu estilo, né, de narrativa. Ela sempre consegue te trazer de volta para a história. E acontece sempre uma coisa muito engraçada com os livros da Jane Austen comigo, que eu começo a ler, geralmente um pouco mais lento ali no início, mas chegou nos 50%, eu não consigo mais largar aquela história porque eu quero saber como que ela vai terminar, como que ela vai concluir. E a Jane Austen também faz diálogos muito interessantes e muito bons, né, durante os livros dela. São diálogos incríveis que você gosta e curte ler, principalmente naqueles que ela cutuca ali sobre a situação da mulher. A Anne Elliot é uma das personagens mais maduras, né, dos romances da Jane Austen. A Elinor, a Marianne e a Elizabeth eram mais novas, né, no caso. A Anne ela tem 27 anos, então ela tem mais maturidade para lidar com as situações. Ainda que a minha personagem preferida da Jane Austen seja a Elizabeth, porque eu acho ela com uma personalidade incrível, ela é muito viva. Eu sou apaixonada pela Elizabeth Bennet. Falando um pouco da edição, que tem esse prefácio muito bom do Ricardo Lisas, que fala um pouco das obras da Jane Austen, fala um pouco da vida dela também, e são excelentes. E as notas de rodapé dessa edição são incríveis, porque ela te contextualiza naquele mundo ali. Algumas expressões da época são notas de rodapé que complementam mesmo a leitura. Você sabe que tem alguns livros com notas de rodapé que são bem insignificantes, que não dizem nada, né? No caso, esse aqui não. Ele te contextualiza ali naquele momento da história e é muito legal. Essa foi a minha experiência de leitura com Persuasão da Jane Austen. Conta aí pra mim se você já leu também Persuasão, o que você acha dessa leitura. Conta aí se você leu outro livro da Jane Austen pra me indicar, deixa aí nos comentários, ok? E já sabe, né, se gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam, para que você avise o YouTube que gosta desse conteúdo aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Também ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo por aqui. Se quer acompanhar meu dia a dia de leitura, projetos de leitura, notícias do universo literário, também aviso por lá quando sai vídeo novo por aqui. Me encontra nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook, estou no Scooby. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo do Março Lendo Mulheres. Tchau, tchau!